Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar um pouquinho para vocês sobre suplementos, principalmente suplementos voltados para a saúde gastrointestinal. Para quem não me conhece, meu nome é Amir, eu sou biomédico, sou nutricionista e trabalho com essa parte de microbiota, microbiologia desde 2006. Então, nesse ano de 2026 vai fazer 20 anos que eu trabalho com isso e que eu estudo isso. Hoje eu estava pesquisando na internet alguns suplementos para me atualizar também de marcas e linhas novas que acabam saindo de vários fabricantes que eu gosto. E me veio uma pergunta e um insight para conversar com vocês. É que dentro da clínica, muitas vezes aparece muitos pacientes e esses pacientes já fazem uso de suplementação, principalmente de glutamina, probiótico e fibra, e eles buscam muito uma saúde, buscam muito ter uma fé muito grande nessa parte de suplementação, de que esses suplementos vão auxiliar, vão melhorar os sintomas que essas pessoas acabam tendo, que é aquele inchaço, mal-estar, má digestão, né? Sintomas de que o intestino está parado, ele não está funcionando, dificuldade de ir ao banheiro. Então, quando a gente pensa na suplementação com esses produtos e também a gente tem uma esperança de que isso daí vai auxiliar essas pessoas, o que acontece? Não adianta nada a gente utilizar essa suplementação se a gente não tem uma rotina, se a gente não tem uma estratégia por trás para utilizar esse suplemento. Quando a gente fala da utilização desse tipo de suplemento, ou desses suplementos, desse grupo de suplementos que promovem e auxiliam na saúde gastrointestinal, a gente tem que entender que eles são auxiliares, ou seja, eles não fazem um tratamento e uma reconstituição da microbiota intestinal por um todo sozinho. A gente tem que entender que a gente tem que associar ao suplemento uma alimentação saudável, a gente tem que dormir bem, a gente tem que fazer exercício físico, controle do estresse e tem que ter uma higiene pessoal adequada. A gente tem que se alimentar, porque essa alimentação saudável, alimentação mais limpa, ela vai criar dentro do nosso intestino uma condição melhor para que essas suplementações, esses probióticos, que eles consigam sobreviver melhor. Então você tem que criar um ambiente para que eles consigam se fixar momentaneamente ali no seu intestino e conferir os benefícios que eles conseguem para a nossa saúde. Dormir. Por que a gente tem que dormir para melhorar a nossa saúde? Quando a gente faz um sono bom, um sono de qualidade, a gente tem toda uma cadeia hormonal produzida na noite, que isso daí ela evita o estresse e evita também que o nosso corpo procure muitos carboidratos, ele entra em modo de estresse, que isso também acaba afetando essa microbiota intestinal. E quando a gente fala de exercício físico, a gente tem que entender que o exercício físico ele promove hormônios anti-estresse. Por mais que o exercício seja um tipo de estresse, ele é um estresse positivo, né? Porque ele acaba liberando endorfinas, essas endorfinas ela tem uma ação anti-estresse e o nosso corpo entra no modo de qualidade, de combater o estresse negativo do dia a dia, essa pressão que a gente tem do trabalho, da família e essa pressão social. Então o esporte ele acaba fazendo isso daí pra gente, né, o exercício físico, para que a gente tenha um corpo mais preparado e mais agitado e mais forte para o dia a dia. Além disso, quem faz treinamento físico, quem faz exercício físico, ele consegue estimular os músculos do core, que são esses músculos aqui do nosso tronco, e ele consegue promover também uma maior motilidade intestinal. Então o seu intestino ele começa a funcionar melhor para quem faz mais atividade física. Seguindo essa linha da alimentação limpa, dormir, qualidade, produção de hormônio, exercício físico, liberação de endorfina, fatores anti-estresse, tudo isso auxilia que a gente tenha um controle do estresse. Então, se você fazer essas três rotinas, conseguir executar perfeitamente esses três lados da sua vida, você vai conseguir ter um controle do estresse. E controlando o estresse, você vai conseguir controlar
e desenvolver melhor a sua microbiota intestinal, ou conseguir promover um ambiente para que a sua microbiota intestinal consiga se recuperar e se restabelecer novamente. Além disso também, a gente tem que entender que uma higiene pessoal é muito importante para a gente. Então a gente já consegue hoje associar higiene oral com infecções que a gente pode ter no nosso coração. Por mais estranho que possa parecer, existe uma correlação entre bactérias bocais e a infecção dentro das cordas tendíneas do nosso coração, que é uma patologia bem diferente, né? Não é tão falada assim, mas pode acontecer. Outra coisa também que a gente tem são patologias associadas à nossa pele, patologias associadas ao nosso sistema reprodutor. Então tudo isso daí pode afetar a gente. Então tenha uma higiene muito boa, lave os alimentos, se limpe muito bem. Então tudo isso daí vai contribuir para que você tenha uma saúde melhor. Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou te pedir para você curtir o nosso canal, seguir, deixa um joinha. E se você tiver dúvida, se você já pratica isso, comenta aqui para a gente conversar um pouquinho. Vamos conversar. Se você tem dúvida também, sugestões de conteúdo, comente aqui no nosso canal para que eu consiga produzir mais conteúdo para vocês, voltado para tudo sobre saúde gastrointestinal, microbiota, microbiologia e qualidade de vida. Até a próxima, pessoal!